Larga Latina, de Bernardo Caro, é uma das mais de 100 obras na mostra que celebra os 60 anos do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, o MAC. A exposição marca também o início das comemorações pelos 60 anos da Unicamp. Duas instituições que transformaram a paisagem cultural e intelectual de Campinas. Histórias entrelaçadas, como a do próprio Bernardo Caro, ex-professor da Unicamp e um dos artistas do Grupo Vanguarda, movimento fundador do MAC. O Grupo Vanguarda ele vai ter então um papel importante, não apenas enquanto produtor de arte moderna, mas também como articulador de cenários para apresentação e circulação de arte moderna. E um dos movimentos que eles fazem é justamente a demanda desse espaço. Esse peixe é muito interessante, que é uma colagem. E aí é uma colagem de 1969, feita por um artista chamado Mário Bueno, que era um artista campineiro muito importante aqui na vanguarda de Campinas, no que a gente chama de Grupo Vanguarda, e ele faz uma colagem colocando um pedaço de jornal atrás desse desenho do peixe, que aparentemente você olha à primeira vista, não tem nada demais, mas a gente tentou recuperar essa página de jornal, o que seriam essas reportagens que estão representadas ali, e logo acima, que é onde a gente tem escrito Nemésio e Vivaldo, são dois nomes de dois perseguidos políticos da ditadura militar que foram alvos do AI-5. E a gente entende então essa obra de várias maneiras, né? Mas também como uma testemunha, uma espécie de testemunha desse período. A maior parte das obras apresentadas ao público vem dos acervos do MAC e do Museu de Artes Visuais da Unicamp. Muitas delas foram recebidas como prêmios nos salões de arte contemporânea de Campinas. E a gente encontra entre esses prêmios alguns dos maiores nomes da arte brasileira da segunda metade do século XX. Isso mostra como esse espaço, esse salão, esse museu estava de fato articulado com o que havia de mais expressivo no cenário artístico nacional nesse período. A montagem está indo muito bem, a gente gostou muito do modelo proposto pelo Gabriel. Foi uma divisão muito importante para a gente olhar para os acervos que estão em diálogos. Os acervos do MAC e do MAV, eles são irmãos, assim, eles têm muitas semelhanças. A exposição Nada como um dia depois de outro se organiza em 5 núcleos temáticos: linguagens, redes, cotidianos, corpos e ecologias. Cada um deles dialoga com as 6 décadas de história e de transformações vivenciadas pelo MAC e pela Unicamp. E bem aqui pequenininho a gente consegue ver o título da exposição recortado, Nada como um dia depois de outro. E essa obra ela é importante assim, não só porque ela coloca a questão da passagem do tempo, que está colocada também em todos esses conceitos, essas escolhas de conceitos que estão aqui. Eu vou retirar isso aqui. São conceitos chaves, conceitos que tiveram relevância nos anos 60, no momento que o museu foi fundado, e que passaram por transformações de significado ao longo do tempo, que têm relevância no presente, mas pensados com outras cargas de significado. E aí a gente pode pensar um pouco, né? O que era pensar o corpo nos anos 60 e o que é pensar o corpo hoje. O que era pensar, o que era a noção de linguagem para a década de 60, o que a gente pensa quando a gente pensa em linguagem hoje. O que se transformou nas práticas do cotidiano entre os anos 60 e o presente. O surgimento de uma consciência ecológica também já aparece no período, um tema que hoje é impossível ignorar. Ali a gente está terminando de montar uma série de 260 gravuras de borboletas, que deu muito trabalho para montar. Então são gravuras do artista chamado Marcelo Mosqueta, em que ele representa essas borboletas quase que como num borboletário, daqueles que a gente vê às vezes em escola ou museu de
de ciências naturais, né, com o alfinetinho, assim, nessa ideia de uma tentativa de apreender a natureza, capturar a natureza, mas aqui não são os corpos dessas borboletas, mas as representações desses corpos. É bem interessante porque eu guardo as obras, eu cuido das obras, mas eu não vejo as obras, né? Então, quando tem a exposição, é uma boa oportunidade para a gente conhecer o nosso acervo também, né? Pintura, desenho, fotografia, escultura. É arte para todos os gostos. A exposição pode ser visitada do dia 4 de outubro a 12 de fevereiro no MAC. Não pode perder essa exposição porque ela é uma exposição que conta uma parte importante da história da cidade, né? Ela conta uma parte importante da história da cultura na cidade e do lugar que a cidade teve na cultura do país.